Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h08 no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% voltada para o agro brasileiro, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo a engenheira ambiental e mestre em avaliação de serviços de ecossistema, a Renata Potenza. Ela é especialista em políticas climáticas do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. Olá, Renata, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Mariana, bom dia, obrigada pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho hoje. E é uma satisfação recebê-la nesta manhã, aqui manhã para mim, para você, fim de tarde, porque você está em Baku, no Azerbaijão, participando da 29ª Conferência das Partes, ou a COP29, e por isso, né, é uma honra recebê-la participando deste evento tão importante, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Renata? E eu te apresentei como especialista em políticas climáticas do Imaflora. Então fala pra gente inicialmente sobre o Imaflora, né? Qual é a atuação, qual é o papel desenvolvido pelo Instituto? Mariana, o Imaflora é uma organização sem fins lucrativos e que visa, né, principalmente, a gente trabalha com um leque grande de atuação em vários territórios, mas o nosso principal foco é justamente trabalhar com a produção de alimentos mais sustentável, mais resiliente, mais adaptada, né, a todos esses extremos climáticos que nós estamos vivendo. E aí, dentro desse arcabouço de melhoria e fomento dessa produção, né, dessa melhor produção, desses melhores modelos produtivos, a gente ainda trabalha com o alinhamento da conservação das florestas, e aí passando desde pequenos produtores até grandes produtores, pela agenda de financiamento, povos tradicionais, e também nessa agenda de clima, que é justamente isso que nós estamos aqui hoje na COP29 para trabalhar, com a agenda internacional climática. E a COP29, ela teve início no dia 11 de novembro, ela segue até o dia 22 de novembro, e eu te pergunto, né, para a gente poder situar aqui o nosso ouvinte, muitos já estão muito familiarizados com o que é a COP, né, a Conferência das Partes, o que ela representa, mas a gente tem um público muito amplo, então para a gente poder nivelar o nosso público, para compreender do que a gente está falando, explica para a gente um pouquinho qual que é o objetivo da Conferência das Partes, do que ela trata? De uma forma bem geral, Mariana, a Conferência das Partes, ela vem para tentar lidar com todos esses desafios da emergência climática que a gente vem vivenciando, né? Então, não é de hoje que os especialistas dizem, né, e trazem de que nós estamos causando esse aquecimento na atmosfera e que isso precisa ser limitado. Nós precisamos ter ações que limitem essas atividades que aumentam, que vão trazer a esse aquecimento global. E aí, a Conferência das Partes é justamente isso, é onde todos os governos, né, que fazem parte do Acordo de Paris, junto com a sociedade civil, setor privado, se reúne para poder discutir quais medidas efetivas que podem ser realizadas para a gente enfrentar esse grande desafio. Renata, a COP29, ela tem na pauta de debate nesse ano a negociação dos investimentos para mitigação e adaptação da crise climática e também a necessidade de que países aumentem os seus compromissos, né, de redução de emissão de gases de efeito estufa. Como tem sido, né, os debates sobre essas temáticas nesse ano? Essas são as três grandes agendas, né, que nós temos esse ano. Obviamente que existem outras agendas acontecendo de forma paralela, é um evento bastante amplo e grande, mas a principal mesmo, em si, a principal pauta é a pauta do financiamento, então onde os países estão se reunindo para discutir o quanto de dinheiro que se pode ter na mesa, né, que os países desenvolvidos podem disponibilizar para os países em desenvolvimento fazerem a transição da sua economia, se adaptarem a essas mudanças climáticas. Então, essa é a grande discussão, do quanto que vai estar disponível para que aconteça essa transição global. E aí a gente também fala sobre adaptação, então quais são as medidas, os indicadores que são necessários para que, principalmente os países em desenvolvimento, possam se adaptar a esses extremos climáticos, e como você bem falou, a questão da uma maior ambição. Então, até essa semana o Brasil, né, ontem acabou de apresentar
a sua meta climática mais atual, o quanto que o Brasil pretende se comprometer a reduzir de emissões de gases de efeito estufa. Então a gente tem discutido, né, tem observado, na verdade, os países discutindo e tentando aí chegar em acordos em relação a todas essas agendas, endereçando aí o nosso problema climático. E o Imaflora, ele está presente nessa COP29 com vários representantes, né? Quais são as discussões que vocês têm como foco, né, para estar acompanhando nesse ano? A nossa principal agenda, ela está realmente focada, então, na questão da agricultura, pecuária e floresta, né? Então, dentro dessas agendas que são mais transversais, que eu comentei com você, como a financiamento, adaptação e ambição, né, metas climáticas, a gente acompanha tentando fazer um link de como essas agendas elas aterrissam dentro do nosso setor, né, de como que a gente pode garantir um financiamento, por exemplo, sustentável, um financiamento verde para que a gente possa fazer essa transição da agricultura, da pecuária, que hoje não é tão bem feita em termos de bom manejo, em termos de uma agricultura de baixo carbono. Então, como é que a gente pode fomentar, né, toda essa agenda? E também tem um grupo de trabalho específico aqui dentro desse espaço, né, dentro da COP29, que fala especificamente sobre agricultura, então que traz os conceitos, que vai discutir realmente qual que é a melhor agricultura que a gente pode promover nos nossos países, né, nas nossas realidades locais, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ter sistemas produtivos bastante resilientes. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a Renata Potenza, ela que é especialista em políticas climáticas do Imaflora. Renata, como que tem sido então esses debates sobre essa agropecuária, esses sistemas agroalimentares aí na conferência? São agendas que vêm ganhando uma força, sabe, Mariana, nos últimos anos. Esse ano está havendo algumas discussões dentro de todos esses temas, mas eu acho que o grande foco aqui é justamente que a gente possa fomentar e trazer que já existem ótimos exemplos de uma agricultura bem feita, com um bom manejo, com aquele manejo que não vai degradar o solo, pelo contrário, né? É uma agricultura, é uma pecuária que se preocupa com aquele solo, com o nutriente do solo, que se preocupa com aquele animal, né? Então, eu acho que essa é o grande foco do que a gente vem trazer aqui na conferência, é de que a gente consiga ter ferramentas, capacitações, né, transferência de conhecimento, financiamento para esses produtores que já estão fazendo, né? A gente sabe que no Brasil tem vários exemplos, o próprio Imaflora trabalha com muitos produtores, tem vários exemplos. Então, esses produtores que já estão fazendo uma agropecuária de baixo carbono, mas também colaborar com aquele produtor que ainda não iniciou essa jornada, mas que pretende iniciar, e aí a gente conseguir fazer essa grande transição que todo mundo fala dos sistemas alimentares e reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor. Renata, e sobre o acordo de metano, né? Como que estão essas tratativas, né, a partir dessa COP de Glasgow, né, firmado aí em 2021? Como que isso tem se desenvolvido? Exato. Então, na COP26, né, o Brasil ele foi um dos países signatários desse acordo de metano. O acordo de metano ele prevê que todos os países que assinaram esse compromisso precisam reduzir as suas emissões do gás metano em 30% até 2030. Né? E aí a gente tem tentado, a agenda do metano é uma agenda que não está sendo muito falada, pelo menos, bom, nós estamos no 4º dia de conferência, eu ainda não vi grandes ações em relação ao metano. Nós sabemos que tem alguns países que estão atuando nessa agenda, estão tentando fomentar essa agenda, mas é uma agenda que está um pouco mais tímida até o momento, digamos assim, então a gente não teve muitas discussões. Porém, o Brasil tem um acordo aí de redução das suas emissões de metano e precisa trabalhar, precisa implementar soluções para que isso aconteça, né? Principalmente na pecuária. Quando nós estamos falando de metano, no Brasil a gente está falando muito de como reduzir essa emissão de metano na pecuária. Renata, talvez então o principal ponto, né, como você colocou, é essa questão do financiamento climático, né? A gente tem visto, a partir até do que aconteceu no Brasil nesse ano, né, as enchentes, né, no Rio Grande do Sul no mês de maio, todos os eventos climáticos, as questões que precisam ser mitigadas, né, dos efeitos aí das mudanças climáticas. O que precisa é, de fato, ações, né, que sejam implementadas para poder minimizar, mitigar o máximo possível
essas mudanças, né, que afetam o campo, afetam a cidade, afetam a população humana de modo geral. E aí, um dos principais pontos que fica é o financiamento para isso, né? E tem a questão do Acordo de Paris, né, que havia aí o comprometimento dos países desenvolvidos de investirem 100 bilhões de dólares ao ano. Como que está essa questão? Esse investimento ele tem sido feito, não tem sido feito? A gestão desses recursos, como que está essas tratativas? Essa é a principal discussão daqui, Mariana, dessa COP29, né? Então, acho que o primeiro ponto é justamente esse. A gente precisa ganhar atração nessa agenda da implementação, né? A gente já tem vários compromissos aí sendo assinados. Obviamente, a gente sempre precisa de uma maior ambição nesses compromissos para dar conta do recado, mas nós já temos bastante coisa no papel. Então, uma grande questão que a gente precisa fomentar é essa implementação no campo, nas cidades, obviamente que a gente está focando aqui no campo. Então, a agenda de implementação, os países, né, e aqui falando do Brasil, precisa pegar todas essas diretrizes e discussões que ocorrem aqui e levar para o seu território e entender como é a melhor forma de implementar, né, como fazer isso. E o financiamento, obviamente, é uma dessas formas de destravar, né, essa transição e essas ações e implementações. E, exatamente, a última meta que havia sido acordada em termos de financiamento era justamente essa que você disse, de 100 bilhões de dólares. Mas ela não foi cumprida, então hoje o que está em jogo é um número ainda maior, né, que os países desenvolvidos precisam se comprometer a investir, a desembolsar, para que os países em desenvolvimento tenham condições de realmente executar e implementar essas ações nos seus territórios. E aí, obviamente, é considerado, dentro de toda essa agenda, a questão de uma contribuição histórica de cada um desses países em relação às emissões de gases de efeito estufa, né? Quais são os países prioritários, aqueles países que realmente já estão entrando na agenda de perdas e danos, ou seja, já passou do ponto de adaptação, né? Então, a gente precisa criar regras aqui hoje, né, dentro dessa conferência, para que essa grana realmente possa chegar nos países mais necessitados e possa influenciar e promover a implementação dessas ações nos países em desenvolvimento. É super importante. E é uma questão importante porque a gente fala, por exemplo, enquanto o Brasil, né? O Brasil tem sido muito demandado no quesito de sustentabilidade, de desmatamento, né? De práticas ambientais, né? Que sejam sustentáveis. Mas para isso, né, é necessário investimento. E o Brasil hoje, a gente pensando em legislação, nós temos uma legislação ambiental que abarca, né, os biomas de Pantanal, de Cerrado, de Amazônia, com um percentual, né, permitido de desmate legal, né? Por exemplo, quando a gente fala de Amazônia legal, o permitido é 20%, 80% é preservado. Então, quando a gente fala de legislação, de lei, nós percebemos que existem boas leis no Brasil. O que falta muitas vezes, onde há falha, é na questão da fiscalização, né? Numa ordem governamental de fiscalizar e implementar as leis, talvez com rigor, né? E aí tem existido, diante das leis implementadas, uma conscientização de grande parte dos produtores rurais. Mas a queixa que fica é sempre essa: mas e o financiamento e o recurso para a gente poder fazer isso, né? Implementar? Porque muitas vezes o produtor ele quer, né, ter uma produção sustentável, ele quer ter medidas que venham mitigar os efeitos climáticos. Muitos têm feito essas transições, né, para que não haja o comprometimento de uma emissão de gases de efeito estufa que venha comprometer o meio ambiente, mas sem o dinheiro que financia, fica muito difícil, né, Renata? Com certeza, Mariana, mas eu acho que a gente está caminhando, né, nesse sentido. Eu acho que você falou uma palavra-chave aí, que é a questão da conscientização. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse ponto da questão do desmatamento, né? A gente viu aí nesse último ano que as taxas reduziram, então acho que já mostra que esse controle, essa fiscalização, ela vem sendo fortalecida aí nos últimos meses. E é super importante o produtor entender de que a gente precisa preservar essas áreas e que essas áreas preservadas, elas trazem benefícios para a sua produção. E, além disso, né, tem hoje mecanismos, ferramentas, planos que estão sendo desenvolvidos para que a gente consiga ter, de alguma forma, um retorno financeiro para esses produtores que estão conservando a sua floresta e que estão fazendo uma boa produção, né, uma produção sustentável. Então, o Brasil, por exemplo, tem avançado aí
na agenda de taxonomia sustentável. Essa taxonomia que o Brasil vem desenvolvendo e que deve apresentar nos próximos dias, é como se fosse um grande glossário do que é ou não sustentável para poder auxiliar justamente outros países que querem investir no Brasil a investirem em produtores, em fazendas, em propriedades e projetos que já estão realmente fazendo essa boa pecuária e essa boa agricultura. A gente também tem o mercado de carbono voluntário, é uma outra ferramenta que pode subsidiar, né? E aí essas outras ferramentas mais governamentais que estão sendo discutidas aqui. Então, acho que a conscientização, o entendimento de que preservar a floresta junto com uma boa produção e ainda esse acesso ao financiamento mais facilitado e realmente monitorado e efetivo é uma das grandes chaves para que a gente consiga destravar essa agenda. E você falou das florestas, né? E de fato, né, a floresta em pé, ela traz benefícios, né, socioambientais, coletivos para o mundo. E existe uma busca dentro dessa COP por um apoio, né, Renata, na criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Conta pra gente um pouquinho sobre esse objetivo. Exatamente. Então, esse fundo ele pretende, né, reunir os países tropicais que ainda têm as suas florestas ainda ali em pé, conservadas, né, e para justamente tentar manter essas florestas que ainda existem conservadas, em pé, sem esse risco de desmatamento. E aí a gente não tem grandes informações ainda, eu acho que isso vai evoluir ao longo da conferência, né, a conferência vai até o final da semana que vem, e aí a gente vê que o Brasil está se movimentando para tentar promover esse fundo das florestas tropicais, e a gente imagina aí que deve ganhar atração nos próximos dias, e aí poder passar mais informações para vocês sobre essa agenda também. Renata, mais alguma informação que você considera importante trazer sobre a COP29 e sobre os assuntos que estão sendo debatidos? Acho que é esse mesmo, Mariana, acho que ficar de olho aí nos próximos dias, né, nas grandes agendas que vão sair, a grande agenda, o grande tópico que a gente espera que seja resolvido, ou pelo menos tenha algum grande número, aí é a questão do financiamento, quanto que os países desenvolvidos vão se comprometer a colaborar e apoiar os países em desenvolvimento. E seguimos aqui acompanhando outras grandes novidades, a gente compartilha com todos vocês aí. Excelente, Renata. Eu agradeço muitíssimo você tirar um tempo aí no meio da conferência, né, para falar conosco, aos ouvintes aqui do Jornal Brasil Rural. Então fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigada e desejamos aí um excelente evento, né, uma ótima conferência a você e um ótimo dia, Renata. Obrigada, Mariana. Agradeço também a oportunidade. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu a Renata Potenza, especialista em políticas climáticas do Imaflora, direto de Baku, no Azerbaijão. Jornal Brasil Rural.